I've lived a bad life, sister. We've all lived bad lives, Mr. Morgan. We all sin. But I know you. You don't know me. I had a son. He passed away. I had a girl who loved me. I threw that away. My mama died when I was a kid. And my daddy... Well, I watched him die. And it weren't soon enough. My husband died a long time ago. Life is full of pain. But there is also love and beauty. What am I gonna do now? Be grateful that for the first time, you see your life clearly. Sure. Perhaps you could help somebody. Helping makes you really happy. But I still don't believe in nothing. Often, neither do I. Huh? But then I meet someone like you, and everything makes sense. You're too smart for me, sister. I guess I'm afraid. E aí, meu nome é Sturari, esse é o Palavras que Falam e vamos falar de game? Se você não conhece o canal, convido você a conhecer, porque a gente fala sobre literatura clássica, teoria literária e também produção de literatura, mas hoje eu quero discutir um tema muito caro pra mim, que é se videogame é arte ou não. Eu acho que para as pessoas que não consomem muito bem essa mídia ou estão bastante distantes, eles vão imaginar que o videogame no geral é feito só pra diversão, né? É só entretenimento. Eu já adianto que esse argumento é muito fraco, eu já vou dizer o porquê, mas sim essa mentalidade de que é só uma brincadeira. Se você já estudou um pouco do assunto, talvez você já tenha escutado algumas críticas mais duras. Por exemplo, a gente tem um crítico bastante relevante, que é o Roger Ebert, que tem umas produções ali interessantes, outras nem tanto, mas ele, por exemplo, tem uma fala muito dura que diz que videogame nunca será arte. Eu não sei se ele já se retratou sobre isso, é uma fala um pouco antiga, mas é curioso. Essa afirmação, por exemplo, ela foi feita lá em 2005 e o que ele argumentou é que videogame é feito para entretenimento, né? E ele não teria a capacidade de produzir valores estéticos, produzir valores artísticos, seja lá o que isso significa, comparado a outras mídias. O que é muito curioso, porque, que eu saiba, as pessoas veem filme porque elas querem se entreter. As pessoas ouvem músicas porque elas querem se entreter. As pessoas veem pinturas porque elas querem se entreter. As pessoas leem livros porque elas querem se entreter. Então, a pessoa que joga um jogo porque quer se entreter, ela não está consumindo uma arte. Quer dizer, essa argumentação do Roger, ela é muito hipócrita. Porque a arte ela é feita para entretenimento. Claro que ela tem outros valores, claro que ela pode trazer questões filosóficas, questões artísticas diversas, mas elas são feitas para entretenimento. E um videogame também não pode trazer questões estéticas? O videogame também não pode trazer questões filosóficas? A gente vai discutir isso. O que eu quero dizer é, por essa fala ser dita por uma pessoa com bastante influência nos meios midiáticos, ela ecoou bastante, mas eu entendo que ela é uma fala muito importante porque, pela primeira vez, de certa forma, o videogame ele foi colocado na lupa da crítica, mesmo que de forma negativa. Mas como a gente sabe, vários meios artísticos tiveram uma resistência no primeiro momento. A fotografia, você imagina a resistência que teve no primeiro momento quando a gente só tinha pintores. Mas eu acho legal porque a gente começa a questionar. Será que videogame é só de fato uma coisa de puro entretenimento? Ou será que a gente está diante de uma das formas artísticas talvez mais complexas que nós estamos encontrando aí nos dias de hoje? Antes de mais nada, eu acho que é muito importante a gente definir o que é arte. O que é uma pergunta super traiçoeira, porque até hoje nenhum crítico definiu. O que vai ajudar muito a gente a colocar o videogame como meio artístico. Vou explicar bem a grosso modo, então filósofos de plantão vão pro inferno. Mas, por exemplo, Aristóteles ele acreditava que a arte ela fazia um pouco o papel de mimesis. Ou seja, era uma imitação da vida, uma representação da vida. Ou seja, bem a grosso modo, a arte era aquilo que imitava as coisas do mundo. Por exemplo, vamos supor que a gente está lendo ou assistindo ali a encenação de uma peça grega, de uma tragédia grega. Ali a gente vê personagens, esses heróis trágicos, mas a gente vê como aqueles personagens agiram ou poderiam ter agido naquele momento. Então,
É como se a arte fosse uma representação de uma história, representação de uma coisa que existe no mundo. Muito tempo depois, a gente pode ver, por exemplo, o que o Kant diz em relação à arte. Ele liga muito a experiência estética ao prazer desinteressado. Então é muito curioso, porque é uma espécie de contemplação artística, mas muito relacionado ao entretenimento, porque é algo desinteressado, é algo prazeroso. Indo pro Oriente, por exemplo, a gente tem o Tolstói, que vai dizer que a arte é uma forma de comunicação de emoções entre seres humanos. E isso é muito legal, porque se a gente pega jogos de narrativa complexas, como Red Dead Redemption, que eu coloquei no começo, como The Last of Us, God of War, quando a gente pega esses jogos de narrativa complexa, a gente percebe que essas concepções de arte podem sim se encaixar no que é a mídia videogame. O que eu quero dizer é, a própria história da arte, ela tá nos mostrando algo. E o que ela nos mostra é que nenhuma definição de arte foi de fato definitiva. E aí a gente volta pro meu querido Roger Ebert e me pergunto, se talvez em 2005, quando ele disse essa fala, videogame não poderia ser qualificado como arte, porque hoje não pode, né? E por que na época não poderia? Só porque não é uma mídia socialmente aceita ainda? E o que eu acho muito engraçado é que o próprio cinema, de certa forma, ele teve uma resistência artística, né? De considerar ou não se aquilo é arte, porque envolve uma produção de muitas pessoas, envolve muito dinheiro. Quer dizer, a própria mídia que ele utiliza como arte poderia, em algum momento, ter tido o questionamento de que, de fato, talvez não fosse arte. E se até essas mídias poderiam ter sido rejeitadas por não serem as mídias tradicionais, por que você acha que o videogame ele tem essa resistência também? Quando a gente olha mais de perto para os jogos em geral, a gente pode perceber que eles trazem dentro deles várias linguagens artísticas. Por exemplo, você tem a narrativa, que vai estar criando mundos, universos, vai estar criando personagens, vai estar criando histórias que podem ser tão complexas quanto um filme, tão complexas quanto um livro. Eu gosto de pegar, por exemplo, um jogo que virou série recentemente, que é o The Last of Us. No jogo a gente tem a parte 1 e parte 2, a série, no momento que eu tô gravando isso, tá na segunda temporada. Mas pra quem jogou e pra quem tá assistindo a série, eu não vou dar spoiler nem nada, mas a gente percebe ali que, porra, esse jogo discute dilemas morais extremamente relevantes. É um jogo que explora as consequências da violência, o luto, o amor, a desumanização do ser humano de fato, de forma nua, densa, crua e, ao mesmo tempo, extremamente cinematográfica e literária. E quando a gente fala de narrativa, eu não consigo deixar de falar de Red Dead Redemption 2. Não tem como não falar desse jogo. Que coloca o jogador no papel em um homem em extrema decadência. Numa narrativa que de verdade rivaliza de forma muito tranquila com os melhores romances que a gente teve na história da humanidade. E eu digo mais, uma opinião pessoal minha, eu acho que a tragédia do protagonista de Red Dead Redemption, ela consegue ser superior que algumas tragédias shakespearianas. Estou cravando aqui de uma forma muito tranquila, mas isso é uma opinião pessoal minha. Inclusive, uma coisa que eu esqueci de falar sobre a narrativa do Red Dead, que eu acho que esse é o melhor momento para eu falar sobre isso, é que existe uma aproximação muito grande entre a história do Red Dead Redemption 2 e de Macbeth, do Shakespeare. Nas duas narrativas, a gente tem um sujeito que é encaminhado ao mal, e um sujeito que, quando pratica o primeiro ato de maldade, ele acaba envolvido num loop progressivo de outros atos maldosos, porque ele cometeu um primeiro ato de maldade. Ou seja, para ele sobreviver, ele precisa continuar errando. Quando o Arthur comete o primeiro crime, ele vira um fora da lei. Então, automaticamente, ele precisa continuar vivendo nessa vida de foragido, porque ele não vai conseguir mais se integrar na sociedade. Assim como Macbeth mata o rei para se tornar rei e acaba cometendo outros crimes para se manter no poder. Só que tem uma diferença muito grande entre Macbeth e Red Dead Redemption. No Red Dead Redemption, você tem uma redenção. O personagem, ele entende que fez o ato de maldade, mas ele busca uma espécie de redenção, mesmo que dentro de um conceito de moral completamente errado. Afinal, ele ainda é um bandido, ele ainda é um foragido. Já em Macbeth, você já não tem esse movimento. Não existe a redenção. O personagem, ele continua lutando até o final pelo seu erro, porque ele sabe que é a única forma de sobreviver. Isso só sobre narrativa, o que se associaria, por exemplo, com a literatura. Mas o videogame ele congrega outras linguagens artísticas, como por exemplo a estética visual, onde, claro, nos bons jogos, cada cenário é desenhado com intenção. Nesse caso aqui, é impossível não mencionar a beleza estética
mas silenciosa e vazia de Shadow of the Colossus. Que é um jogo onde você tá praticamente sozinho no mapa. Cada movimento, cada paisagem, cada quadro que você tira ali daquele jogo, ele traz uma provocação muito bonita e uma contemplação de fato estética. É como se o cenário também te contasse algo. Não só isso, os jogos também têm questões de som. O som eu confesso que eu não manjo muito, mas música a gente consegue falar, né? Eu vou dizer uma coisa, quando a gente pega, por exemplo, Final Fantasy, quando a gente pega, por exemplo, Chrono Trigger, quando a gente pega, por exemplo, Dark Souls, eu vou dizer pra vocês, eu comecei a ouvir música clássica por causa da trilha sonora de Dark Souls. E eu quero chamar um exemplo também para a questão de design, para composição de mundo, né? Para direção de jogo. Porque você já imaginou que existe um diretor de cinema, mas também existe um diretor de videogame. Os jogos, eles são dirigidos por um sujeito. E, inclusive, o sujeito que eu tenho que falar, que eu babo o ovo pra ele, é o Miyazaki. O Miyazaki, ele é o criador de jogos como Dark Souls, mais recentemente o Elden Ring. E eu gosto muito desses jogos porque o Miyazaki, ele criou uma nova forma de contar histórias. E isso é tão interessante porque não tem como replicar isso em nenhuma outra mídia. Não tem como fazer isso no cinema. Não tem como fazer isso na pintura, não tem como fazer isso na dança, não tem como fazer isso na literatura. O que o Miyazaki fez só é possível fazer em videogame. Ele criou uma nova forma de contar a história. Porque a história nesses jogos, elas não é contadas de forma direta. Não vem uma ceninha com o personagem falando, aí você vai acompanhando a história. Não, ela é completamente fragmentada. Você tem que estar lendo documentos, vamos dizer assim. Eu sei que as pessoas que jogam não existem documentos, mas eu estou explicando para as pessoas que não jogam. Mas você tem que ler documentos, portanto, para você ir juntando a história, aos poucos. Mas não só desses documentos fragmentados você conta a história desse jogo, mas você tem que interpretar o cenário, entender as condições que as coisas se encontram, ver através dos silêncios, das ausências e das presenças como construir uma história. Isso é muito louco porque o jogo, ele te obriga a entender a história como se você fosse um arqueólogo narrativo. O que um arqueólogo faz? Ele vai ver um objeto, estuda esse objeto e reconstrói a história. É meio isso que o Dark Souls faz, meio isso que o Elden Ring faz. Você vai, olha um cenário, interpreta esse cenário e a partir da interpretação desse cenário você tira diversas conclusões. Quer dizer, é uma nova forma de contar histórias onde o cenário, o vazio, inclusive a própria dificuldade do jogo complementam para a forma narrativa dele. Isso é... E diferente de outras formas artísticas, o videogame, ele tem uma qualidade que eu acho muito foda, que é a capacidade do interlocutor, né, do jogador, participar ativamente desse universo. Ele pode participar da obra, ele pode fazer escolhas nessa obra. Ou seja, ele experimenta o mundo não como um observador, como a gente vê no cinema, como a gente vê na literatura, mas como agente. E isso é muito importante em alguns jogos. Por exemplo, tem jogos em que as escolhas que você faz no jogo mudam completamente a narrativa. A gente tem, por exemplo, The Witcher, que inclusive teve série na Netflix. A gente tem, por exemplo, Detroit Become Human. Jogos aí só de exemplo, para mostrar como essa questão da interação é a tal nível que pode modificar completamente a tua história. Tanto que uma coisa que pelo menos eu penso muito é que a gente pega, por exemplo, o gênero terror. O gênero terror, ele se deu muito bem no cinema, né? Ele tem ali seu sucesso na literatura, mas ao meu ver, o gênero terror foi e sempre será melhor utilizado na mídia videogame. É a melhor forma de mídia que o terror vai estar. E por quê? Porque a gente integra-se com o personagem. Então a gente sente, sofre o que o personagem está sentindo. Porque se a gente não jogar o jogo, a história não avança. Mas eu acho que é justamente nessa questão da interação que faz com que os críticos e algumas pessoas, como o nosso querido Roger Ebert, ficam torcendo o nariz, que é justamente que os jogos têm a interação. E aí eu fico me perguntando, seria essa existência de regras, esses objetivos que você tem que cumprir na narrativa, no jogo, esses obstáculos para superar, seria isso o problema que as pessoas têm em relação a considerar arte ou não o videogame? Porque será que a arte ela tem que ser algo contemplativo?
estático, aí é a opinião pessoal de cada um. A minha é que não. Eu acho que a interação é muito importante. Tanto que, por exemplo, os museus estão aí meio que mostrando isso. A gente entra no museu e muitas vezes a gente interage com algumas artes que existem por lá. Inclusive, cada vez mais museus, universidades, existem pesquisas sobre videogame. Eu lembro uma vez que eu fui... eu não vou lembrar o museu, mas era um museu que estava falando sobre coisas de imigração e tinha lá pra você jogar Paper Please. Maluco, videogame. E esse jogo, ele é o melhor exemplo de videogame de discutir a problemática da imigração, dessas guerras. O que eu acho muito louco, porque é um reconhecimento de fato da estética do videogame e de entendendo que é uma nova linguagem artística. Até porque hoje estão se discutindo aí se artista de IA é artista. Vai tomar no seu... Porque se os caras estão acertando que artista de IA é artista... Por que não aceitam que videogame é arte, né? Isso é maluquice. Mas eles estão entendendo que o videogame, ele é uma nova forma da gente refletir o mundo, da gente refletir sobre nós mesmos, da gente se integrar em histórias e ver como a gente agiria em certas situações em que no mundo real a gente não agiria. Ou seja, é uma nova perspectiva artística, universal, de trabalhar o universal. Tá entendendo? Eu acho que uma coisa também é muito importante de ressaltar é que nem todos os jogos, obviamente, tem um valor narrativo tão cabuloso assim. Ou seja, eles não buscam aquela estética complexa, mas o que eu quero dizer é que tá de boa. Porque querendo ou não, o videogame ele nasceu como uma forma puramente de entretenimento pra gente passar o tempo e, claro que a coisa foi evoluindo, a mídia artística como eu tô discutindo aqui com vocês, mas o videogame ele nasceu como o prazer de jogar alguma coisa. Ou seja, o prazer de entrar no ritmo de alguma partida, o prazer de você dominar as regras de um jogo. O que eu quero dizer é que tem jogos que são focados puramente em jogabilidade. E a gente tem os clássicos Tetris, Pac-Man, mais recentemente a gente tem o Balatro, a gente teve o The Binding of Isaac, que são jogos totalmente focados na questão da jogabilidade, porque são jogos muito gostosos de jogar. São jogos que se concentram na sua mecânica, no loop de jogatina, ou seja, de você ficar jogando várias vezes, e principalmente no prazer de jogar pelo jogo. Mas eu acho que mesmo assim, esses jogos que são desprovidos dessas qualidades estéticas mais evidentes, eu acho que mesmo esses jogos eles têm algum valor artístico também. Eu acho que é hipocrisia da minha parte desconsiderar isso. Todo jogo tem um artista envolvido. Tem um cara que está criando os elementos de design, tem um cara que está criando o design de som, tem um cara que está criando os códigos do jogo. A arte ela não vai estar propriamente na história, mas na elegância da produção. A ponto que a interação do jogador com o jogo seja tão satisfatória que eu acho que sim dá para considerar como arte. Afinal, não é isso que os artistas contemporâneos estão querendo provocar, né? Ai, que demais! Como adoro arte. Enfim, eu gosto de literatura, inclusive eu prefiro literatura do que videogame, claro, mas eu ainda acho que videogame é uma das formas mais ricas e interessantes que a gente tem artísticas no dia de hoje. E deixar de consumir videogame, eu acho que é uma hipocrisia, meu amigo. Porque supondo que de fato a arte ela tem essa questão da contemplação, né? Mas a contemplação precisa realmente ser passiva? A gente não pode interagir com aquele universo, com aquela pintura que a gente tá vendo, com aquela história que a gente tá vendo? O videogame é uma arte que mistura quase tudo. Mistura cinema, mistura literatura, mistura pintura, mistura música e ao mesmo tempo ele consegue ser algo completamente novo. Há um ponto que videogame não pode ser reduzido a um desses gêneros. Eu não posso chegar pra você e falar que Red Dead Redemption tem só uma história boa, porque não é só isso. A ambientação, a pintura, as músicas desse jogo, a contemplação que esse jogo te promove, a criação estética completa desse jogo. Meu amigo, a gente tá falando aqui de uma arte que discute o tempo e o espaço. Uma arte que discute a ação e a pausa. Uma arte que vai trazer uma narrativa linear ou fragmentada. Uma arte que traz muito de contemplação, mas também de participação. Eu acho que o nosso maior desafio hoje é aceitar que a arte pode sim ser jogada. Então é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Me segue no Instagram, que eu compartilho boa parte da minha jornada de estudos, coisas referentes ao YouTube também. Lá eu faço monitoria, não de design de jogos, mas de literatura. Então se você está escrevendo um livro, quiser ali algum apoio, a gente pode chegar lá e discutir valores. Valeu!
one, here's the one.